Faixa 8, Ato 1, Textos do núcleo. O Vila antes do Vila ocupa a cidade. Em 1959, a Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, sob a direção de Eros Martim Gonçalves, estava prestes a formar sua primeira turma. No entanto, descontentamentos e conflitos levaram os alunos Sônia Robato, Carlos Petrovich, Carmen Bittencourt, Équio Reis, Maria Francisca, Teresa Sá, Oton Bastos e o professor João Augusto abandonarem o curso para formar a Sociedade Teatro dos Novos. Ao grupo insurgente também aderiram os alunos Nevolanda Amorim, Marta Overbeck e Mário Gadelha. A proposta de se construir uma companhia profissional de teatro, a primeira da Bahia, atraiu outros jovens atores. Da escola de teatro ainda veio Mário Guzmão. Do teatro amador chegou Wilson Melo. Estabelecia-se a formação de elenco inicial dos novos. Ainda em 1959, o grupo estreou a peça O Alto do Nascimento, na cidade de Itabuna, com apresentações subsequentes em Ilhéus, Mataripe, Pojuca, Catu e Salvador. No ano seguinte foi montado o texto O Casaco Encantado, com Carlos Petrovich na direção e João Augusto criando o cenário. Entre abril de 1960 e dezembro de 1961, realizaram 39 apresentações da peça dirigida ao público infantil, ocupando diversos locais do centro e da periferia. O sucesso inicial trouxe visibilidade ao grupo e lhe rendeu uma residência em Ouro Preto, Minas Gerais, em 1960, a convite do Patrimônio Histórico Nacional. Foram recebidos por Domitila Amaral, ex-professora também dissidente da Escola de Teatro. A construção de um espaço de liberdade. De volta à Bahia após a residência em Ouro Preto, Minas Gerais, o Teatro dos Novos se divide entre a realização de espetáculos e a construção de sua sede. Inicialmente, os Novos usaram casarões no bairro da Graça e no Corredor da Vitória para reuniões e ensaios. Depois, tentaram viabilizar um teatro provisório no bairro dos Barris, mas desistiram. Ao iniciarem ensaios na Galeria Oxumaré, no Passeio Público, passaram a tentar um terreno naquele espaço e conseguiram, através de cessão, a termo precário, assinada pelo governador Juraci Magalhães, em 5 de outubro de 1961. Com terreno, mas ainda sem teatro, os Novos apresentaram suas produções em diversos espaços de Salvador e cidades do interior. A imprensa passou a contrapor as produções do grupo às da Barca, companhia da Escola de Teatro da UFBA. Entre 1960 e 1961, por exemplo, as comparações foram acentuadas entre os espetáculos A História da Paixão do Senhor, dos Novos, apresentado em praças e adros de igrejas, e Ópera dos Três Tostões, da Barca, que teve direção de Martim Gonçalves e cenários de Lina Bobardi, sendo apresentada no Teatro Castro Alves. Os Novos também realizaram leituras dramáticas de Bertolt Brecht e Nelson Rodrigues, além de campanhas para arrecadar fundos para seu teatro, já com terreno e estrutura metálica cedidos pelo governo. Em 1962, a comédia Da Necessidade de Ser Polígamo ajudou a levantar dinheiro para a construção. As iniciativas Ajude os Novos a dar um teatro à Bahia e a campanha da cadeira também foram fundamentais para a construção do Teatro Vila Velha, inaugurado em 31 de julho de 1964. Os Novos no Vila. Em 1964, o Brasil vivia o impacto do golpe militar iniciado em 31 de março, que trouxe um período de repressão sobre as expressões intelectual e artística. Em meio a esse cenário, o Teatro dos Novos inaugura seu teatro-sede, o Vila Velha, em Salvador, em 31 de julho.
O nome é uma homenagem à antiga vila indígena e portuguesa, anterior à fundação da cidade de Salvador. A inauguração foi a exposição sobre a trajetória do grupo. Em agosto, o Vila Velha inicia sua programação com a batucada da escola de samba Juventude do Garcia, seguida por apresentações do Madrigal, grupos de câmara, orquestra dos Seminários Livres de Música da Universidade Federal da Bahia e o antológico show Nós, por exemplo, dentre outros. Apesar das dificuldades do período, o grupo estreia, em dezembro de 1964, o espetáculo Eles Não Usam Black Tie, de Gianfrancesco Guarnieri, com direção de João Augusto e cenografia de Calazans Neto. Em 1966, apresenta o espetáculo Romanceiro da Paixão, com direção musical do maestro Ernst Widmer e direção teatral de João Augusto, com criações do Grupo de Compositores da Bahia, incluindo Tom Zé. No período, o teatro recebe apresentações musicais variadas, de Silvia Telles a Clementina de Jesus e Edu Lobo. Artistas já consagradas das artes cênicas, como Tônia Carreiro e Natália Timberg, também se apresentam no Vila. Por suas ações e defesas, o Vila Velha se torna um espaço vital para o teatro profissional e amador, para a cena musical, eventos culturais e políticos. O Teatro dos Novos. Pausa na criação. Em abril de 1968, o Teatro dos Novos estreia a peça Stoppen, Stoppen, elogiada pelo caráter contestador e ousadia cênica. 8 meses depois, o presidente Costa e Silva decreta o AI-5, ato institucional mais violento do regime. Àquela altura, as ações do Vila são consideradas de potencial subversivo e a Polícia Federal promove revistas constantes em quem circula pelo passeio público, afastando frequentadores. As adversidades quase que inviabilizam o teatro. Os integrantes da Sociedade Teatro dos Novos já haviam se afastado, na busca por novos horizontes e as próprias sobrevivências. Carmen Bittencourt entrega a direção do teatro. João Augusto fica só no Vila Velha em meio ao mais violento período dos anos de chumbo. O Vila entre a repressão e o desbunde. Durante os anos de repressão, o Vila Velha tornou-se símbolo de resistência e inovação. Em 1971, João Augusto dirige o Teatro Livre da Bahia, na peça Gurer, início da parceria artística entre o grupo e o diretor. Também em 1971, o Vila sofre com as chuvas fortes que caíram em Salvador e que resultaram, segundo jornais da época, em cerca de 7.000 desabrigados e uma centena de mortes. Uma das paredes desabou, destruindo o seu foyer. Isso, somado à ameaça de remoção devido a obras no passeio público, exigiu mobilização da comunidade artística em favor do teatro. O show Salve o Vila foi uma iniciativa crucial para a preservação do espaço. No início de 1972, o teatro reabriu, após reformas, com uma programação vibrante, incluindo o show de Vinícius de Moraes e Toquinho. Em 1973, João Augusto assina a adaptação e direção de Quincas Berro d'Água, fortalecendo a relação com Jorge Amado, que já havia elogiado trabalhos de João. Em 1974, a temporada de verão levou diversos shows musicais ao Vila. Também em 1974, o Teatro Livre da Bahia traz à cena nova investida de João Augusto no universo popular sertanejo, o espetáculo 1, 2, 3 Cordel, realizado em parceria com Haroldo Cardoso. Em 1978, João Augusto constrói com o grupo Teatro Livre da Bahia as suas últimas produções. Em janeiro, assina textos e direção de Oxente Gente, Cordel. Em novembro, estreia Mulheres de Troia.
espetáculo que traz sua assinatura na adaptação e direção. No mesmo ano em que o AI-5 foi revogado, 1979, João Augusto morreu, na tarde de 25 de novembro, devido a um câncer. João Augusto. João Augusto Azevedo, filho, nasceu no Rio de Janeiro em 1928. Ao longo dos seus 51 anos, foi autor, ator, diretor, crítico teatral, iluminador, cenógrafo, figurinista, compositor e dramaturgo. Entra no Teatro do Estudante do Brasil, TEB, aos 17 anos e no começo dos anos 1950 trabalha na Rádio Nacional e depois no Serviço Nacional de Teatro. Em 1951, participa do início do teatro Escola Carioca, O Tablado. Em 1957, a convite de Martim Gonçalves, vem ser professor da Escola de Teatro da UFBA. Em 1959, cria, com um grupo de alunos, a Sociedade Teatro dos Novos e, com eles, entre 1961 e 1964, constrói o Teatro Vila Velha, onde cria e encanta, com os novos até 1968 e com o Teatro Livre até sua morte, em 1979. O Vila como Projeto e Espaço, 1959 a 1979. Cena, 1959 a 1968. A criação dos espaços da cultura nos anos 1960. Nivaldo Andrade. Em 1959, Lina Bardi é convidada pelo governador Juracy Magalhães para criar e dirigir o Museu de Arte Moderna da Bahia, MAM-BA. O museu é instalado provisoriamente em 1960 no foyer do Teatro Castro Alves, que sobreviveu imune ao incêndio que destruiu o teatro 2 anos antes. Entre 1960 e 1963, Lina promove exposições de artistas modernos locais e estrangeiros no foyer e elabora a arquitetura cênica da Ópera dos Três Tostões, de Brecht, montada por Martim Gonçalves no Teatro Arruinado pelo Fogo. Com a iminente reconstrução do teatro e a consequente perda da sede provisória, Lina restaura o Conjunto Industrial do União, ao mesmo tempo em que se constrói ao lado a Avenida de Contorno. A sede definitiva do MAM-BA no União é inaugurada em 1963. 4 anos depois, a construção do Teatro Castro Alves é finalmente concluída. Expansão urbana e nova centralidade. Nivaldo Andrade. O plano do Centro Industrial de Aratu, CIA, concebido pelo arquiteto Sérgio Bernardes em 1967, propõe uma nova centralidade para Salvador em uma localização menos excêntrica, geograficamente, que aquela da cidade colonial. No mesmo ano, é inaugurada a nova residência do governador em Ondina, abandonando-se o Palácio da Aclamação, que havia abrigado essa função por meio século, o que contribuiu para a decadência do passeio público. A nova centralidade proposta por Bernardes é efetivamente implementada na década seguinte. Por um lado, o governo do estado constrói a Avenida Paralela, a nova estação rodoviária, e transfere a administração pública estadual para o novo Centro Administrativo da Bahia, CAB, em um terreno desabitado a mais de 10 quilômetros de distância do centro histórico. Por outro lado, a iniciativa privada constrói o Shopping Center Iguatemi, em frente à nova rodoviária, e, nos arredores, cria loteamentos residenciais voltados às classes abastadas, como o Caminho das Árvores e o Itaigara. Em 1979, seria inaugurado o Centro de Convenções da Bahia, hoje abandonado, apesar do lema adotado pelo governador Antônio Carlos Magalhães em sua primeira gestão, 1971 a 1975. A Bahia
constrói o seu futuro sem destruir o seu passado. O resultado da promoção dessa nova centralidade urbana contribuiu de modo decisivo para o esvaziamento funcional da região que foi, por mais de 4 séculos, o centro econômico e político de Salvador, com impactos que podem ser percebidos ainda hoje. Ditadura até prenúncio da abertura. Após o suicídio de Vargas, 1954, a política está polarizada. Jânio Quadros é eleito em 1960 e renuncia no ano seguinte. João Goulart, seu vice, só é aceito sob um sistema parlamentarista. Em 1963, um plebiscito restaura o presidencialismo e Jango investe nas reformas de base. Em resposta, setores conservadores promovem o golpe militar. Lideranças como Marighella e Lamarca enfrentam o governo. A guerrilha do Araguaia, 1972 a 1974, é reprimida, como outros movimentos. Jovens civis são presos, mortos e desaparecem. Na economia, o milagre brasileiro, 1968 a 1973, aposta no desenvolvimento às custas do aumento das desigualdades sociais. A pressão da sociedade leva à anistia de 1979, permitindo o retorno de exilados e a transição democrática. Banda Creme. O Conjunto Creme era uma das bandas mais influentes em Salvador nos anos 70. Formada por Jaime Sodré, bateria, Perinho Santana, guitarra, Moisés Gabriele, guitarra baixo e Luciano Carneiro, baixo. O Conjunto Creme foi parceiro de João Augusto, criando trilhas e assinando a direção musical de muitos espetáculos icônicos realizados no Vila Velha, além de ter apresentado vários shows no teatro. A participação na peça Gurer, como um rosnado, está registrada como a inicial do grupo no teatro. Depois, no espetáculo Orim Orixá, Sinfonia dos Orixás, de João Augusto e Mário Guzmão, o Creme realiza a importante fusão de rock e música sacra do candomblé. Escola de Samba, Juventude do Garcia. Fundada em novembro de 1959, mesmos mês e ano em que um grupo de jovens artistas resolve criar uma companhia profissional de teatro, a Sociedade Teatro dos Novos. As coincidências não param por aí. No mesmo ano em que a Juventude do Garcia é campeã do Carnaval, o Teatro dos Novos inaugura seu espaço de trabalho, o Teatro Vila Velha. Na programação de inauguração do Vila, quem primeiro subiu ao palco, batizando o tablado, foi exatamente a Escola de Samba Juventude do Garcia, que alguns meses depois voltaria àquele palco na peça Eles Não Usam Black Tie, primeira montagem teatral apresentada no Vila Velha. Nos anos subsequentes, os concursos de samba enredo e o de passistas da escola foram no teatro, e não só os dela, mas também os da Escola de Samba do Poli Te Ama.